Bom, o ministro da Justiça, Flávio Dino, bateu recorde no número de pedidos de inquéritos à Polícia Federal. Segundo o Globo, até agora foram 78 solicitações, a maioria contra adversários do governo Lula. De acordo com o Ministério, metade dos inquéritos foi aberta por determinação direta do ministro. 29 casos são investigações de possíveis crimes contra Lula. O primeiro pedido de investigação para a Polícia Federal ocorreu antes do ministro completar um mês no cargo. O alvo foi Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça pediu a abertura de um inquérito para apurar se houve crime de genocídio e omissão de socorro contra os povos indígenas Yanomami, em Roraima, por parte do ex-presidente. No fim de fevereiro, o ministro determinou a abertura de inquérito para ampliar a colaboração federal nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em março, Flávio Dino pediu à Polícia Federal para investigar se houve crime na tentativa do governo Bolsonaro ao trazer presentes da Arábia Saudita. Paulo, então, nos primeiros 7 meses desse governo, foram 78 investigações instauradas aí a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Interessante que quem ia aparelhar a Polícia Federal para usar em seu favor era o presidente Bolsonaro, né? Foi essa a acusação. Inclusive, teve um irresponsável que fez esse tipo de acusação, virou inquérito, investigação, o país parou por causa desse tipo de coisa. A oposição, que hoje é governo, falava isso o tempo inteiro. O ministro do Supremo fez uma intervenção e impediu a posse de um indicado do ex-presidente Bolsonaro para dirigir a PF, porque haveria esse aparelhamento. E hoje a gente vê exatamente aquilo que acusavam o ex-presidente de fazer, mas agora é o grupo do Lula. Então agora pode, agora está liberado. O comissário Dino, comunista assumido, dele não se pode esperar outra coisa. Porque o cara que não renega a sua história comunista, ele reitera a sua fé no comunismo. Como é que age um comunista quando ele tem poder? Ele persegue quem pensa diferente. Ele persegue adversários. Isso não é opinião, isso é a história. Eu estou só me embasando na experiência já vivida, que nós todos testemunhamos, é fartamente documentado. Quando um comunista ele assume o Estado, ele vai usar das forças estatais, inclusive das organizações com poder de repressão e coerção, para perseguir seus adversários. E o Flávio Dino está fazendo isso, não há como negar. É que o Brasil hoje passa por um momento em que uma parte da sociedade realmente aplaude os abusos, as ilegalidades, essas coisas todas, quando tudo isso é direcionado a um determinado grupo político e social, também chamado de bolsonarismo, ou ao presidente Bolsonaro. Aí esses abusos podem todos acontecer, mas não deveríamos aceitar, não deveríamos aplaudir. E o Flávio Dino, como ministro da Justiça, né, tem uma atuação absolutamente incompatível com o que se espera de alguém nesse posto. Ao ministro da Justiça cabe o quê? Retidão, equilíbrio. Né? Eles têm que estar acima da celeuma política. O Flávio Dino não, é exatamente o contrário. Ele é um braço da atividade política. Ele é aquela história que eu já falei aqui, abre a geladeira, ele começa a dar palestra, porque acende a luz, ele pensa que é uma coletiva. Ele é um militante. E aí, como homem forte no ministério que comanda a Polícia Federal, parte dela está aceitando esse papel de ser um braço político do seu Flávio Dino, que está ficando muito ruim para a instituição. Tem muita gente séria lá, que eu respeito demais, mas tem gente que por carreirismo está aceitando esse papel patético. A história vai cobrar conta, ela sempre cobra conta. Essas conveniências de ocasião, quando você atua para reprimir liberdade, violar direitos, violar garantias, elas não se sustentam. Esse arranjo que está hoje no comando do Brasil é insustentável. Ele vai permanecer por um tempo, eu não sei até quando, mas um dia a realidade vai se impor, os verdadeiros valores desse país vão se impor novamente e a conta será cobrada de quem está participando dessa palhaçada toda que é liderada pelo comissário.
Ana, vamos lembrar quem nos acompanha que o ministro Flávio Dino chegou a negar ter recebido um convite de Lula para concorrer ao cargo de ministro do STF. Pois é, e não custa lembrarmos também, né, Paula, o vexame que a imprensa anda passando aí, enaltecendo Lula já a essa cadeira, né, o ministro Flávio Dino, a esse posto, a essa cadeira seleta do Supremo Tribunal Federal. O senhor já sempre teve cara de ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha, né? Uma vergonha. O jornalismo sério realmente morreu. São poucos veículos. Aqui, mais uma vez, a gente deixa o nosso agradecimento, você aí do outro lado que assina a Revista Oeste, que mantém este e outros programas de pé. Agora, o Dino fala que a Polícia Federal é a polícia dele, né? A Stasi. A gente pode olhar algumas páginas da história e não é só a lembrança aí da Stasi, não, mas a lembrança também do Lavrenti Beria, que era chefe da polícia secreta exatamente do Joseph Stalin, que a Jandira Fegali sempre enaltece no seu aniversário, que sempre disse: mostre-me o homem e eu encontro o crime. E nós sabemos que esse é o DNA, a cadeia genética do comunista. Não é o que a pessoa fala, o que a pessoa defende, mas quem está falando e quem está defendendo certas posições. O Ministério Público não vai se pronunciar sobre isso, sobre Flávio Dino batendo recorde aí em números de inquéritos abertos pela Polícia Federal, né, pela sua própria Stasi ali particular. A OAB também não vai se manifestar em relação a isso, esse desordenamento jurídico que parte do Supremo Tribunal Federal, como a gente sempre comenta aqui, parece que a gente todos os dias estamos naquele filme Feitiço do Tempo, mas agora também esse desordenamento jurídico virá por parte do Ministério da Justiça, que teria que ser outro porto seguro das nossas leis. E o Ramagem, como o Paulo mencionou, há coisas que acontecem e que a gente não entende, mas que depois o caminho acaba mostrando que aconteceram até por um bem muito maior. Hoje, o deputado Ramagem, ele está destruindo as mentiras plantadas e repetidas à exaustão ali na CPMI do 8 de janeiro pelo desgoverno, muito bem preparado, chega ali e demonstra por A mais B que é só mentira e só falácia que este desgoverno promove em relação ao 8 de janeiro. Para finalizar, Paula, não podemos esquecer de um nome dentro desse contexto de perseguições políticas, que é o do ex-deputado Daniel Silveira, que está preso até hoje de maneira ilegal, imoral e inconstitucional, uma prisão que foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal, que depois a prisão teve o seu perdão presidencial, que foi derrubado de maneira inconstitucional também pelo Supremo Tribunal Federal, e Daniel Silveira continua preso de maneira um vexame, né? É um vexame, não é apenas inconstitucional, mas é um vexame. O que nós podemos, estamos sempre dando o nome correto a tudo isso que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo presas de maneira inconstitucional. Não é apenas a inconstitucionalidade, mas isso é uma tortura física e uma tortura psicológica, mas que o Paulo muito bem colocou. A verdade vai prevalecer, pode demorar, mas ela vai seguir o seu caminho. Lacombe, quero te ouvir em relação a esse número recorde aí de inquéritos abertos pela Polícia Federal, mas antes vou pedir para a produção exibir o vídeo do ministro Flávio Dino negando que tenha recebido um convite do presidente Lula para ser ministro do STF. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, não há nem convite, nem demanda, esse tema jamais foi tratado. Eu tenho 33 anos de atuação profissional do direito, sei que não existe candidatura e campanha para ser ministro supremo, é um assunto do presidente da República e não faz parte das minhas cogitações. Eu estou focado na dupla missão que eu tenho, de senador, eleito pelo povo do Maranhão, licenciado, e por outro lado, ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o que ocupa meu cotidiano. Outras decisões dependeriam da existência do tema.
e ele nunca existiu por parte do presidente da República, e claro que não serei eu a tratar disto. E aí, Lacombe, convence essa declaração aí do ministro Flávio Dino dizendo que não está em campanha para concorrer a uma vaga do STF. Desde o início do ano foram 78 solicitações de abertura de inquérito à Polícia Federal. Lembrando que neste mês abre mais uma vaga do STF com a aposentadoria aí de Rosa Weber. E Flávio Dino é um dos cotados, além de Bruno Dantas do TCU e também do Jorge Messias da Advocacia Geral da União. O Bessias, né? O Bessias, famoso. Em relação à Polícia Federal, o Flávio Dino ele segue a cartilha do Lula nos 2 primeiros mandatos e da Dilma no seu mandato e meio, né? Porque falam muito, né, da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal simplesmente porque ele seguiu uma prerrogativa constitucional do presidente da República indicando o Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal e foi barrado pelo STF, né? A Dilma e o Lula puderam indicar quem eles quiseram e nunca foram questionados em relação a isso. E vai além disso. Eu tenho alguns álbuns, alguns arquivos que eu vou acumulando ali, arquivando prints de jornais. Por exemplo, Folha de São Paulo, de 11 de setembro de 2007. Insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na ABIN. O subtítulo é: petista quer ser informado sobre ações e avalia que a atuação da agência é insuficiente. Em 2016, a Dilma ela mudou o ministro da Justiça e pediu que o novo ministro enquadrasse a PF, porque ela estava irritada com a prisão do marqueteiro do PT, do João Santana, que antes de ser preso conseguiu sair do Brasil. E aí todo mundo se pergunta, a Dilma teve informação privilegiada da Polícia Federal naquela época, né? Ela ajudou o João Santana a deixar o Brasil, é algo muito estranho. E o Flávio Dino já disse várias vezes, ele deixa isso muito claro, que a Polícia Federal é dele. E, infelizmente, a Polícia Federal tem servido, sim, como um instrumento de perseguição política. O deputado Ubiratã Sanderson daqui a pouco vai poder falar um pouquinho mais para a gente, ele que é originalmente da Polícia Federal, né? Então, é só a gente perceber aí, a Paula citou alguns inquéritos que foram requisitados pelo Flávio Dino, basta ver quem são os alvos desses inquéritos, né? Não há ninguém ligado ao PT, aos comunistas e socialistas, absolutamente não há. Então, a gente sente saudade, né, Augusto, daquela Polícia Federal independente, né, ali que fazia aquelas operações de combate à corrupção às 6 da manhã, isso tudo foi por água abaixo, né? Então, a história contra o Bolsonaro era essa, indicou o diretor-geral da Polícia Federal, está interferindo na Polícia Federal, repito, era uma prerrogativa constitucional dele. Se a partir desta indicação houvesse alguma interferência, ele deveria responder por isso. Aliás, quando o STF barra aquela indicação, a gente começa a ter, então, uma série de ilegalidades, arbitrariedades e abusos. Aquele foi um momento muito delicado e todo mundo fala disso até hoje, né? O Flávio Dino está nessa toada aí, como disse, do Lula e da Dilma, né? A Polícia Federal é particular deles. Ana, você mencionou um vídeo de uma entrevista do ministro Flávio Dino, recente, a outra emissora. Vamos acompanhar um trecho? Ministro, e agora voltou essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu estou com cara de ministro Supremo? Eu não sei, você vai me contar. Eu sempre teve. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? Que o senhor é o próximo ministro Supremo? Ele sempre teve cara de ministro Supremo, não é agora não. Sempre teve cara de ministro Supremo. Forte, né? Andréia, na verdade, assim, primeiro, é uma honra. Eu tenho uma dedicação à área jurídica, nunca deixei de ter. Lição do meu pai, nunca esqueça a sua profissão, entre na política, mas continue com a sua profissão. Ser lembrado é uma honra, mas eu sempre soube que não existe candidatura nem campanha para ser ministro supremo. Então, eu não sou candidato, estou focado na minha missão e não faço campanha. E aí, Augusto, convenceu? Conversa franca, sincera, não é? Coisa bonita de se ver, exatamente, o espetáculo da bajulação explícita. Você vê que é uma questão de ponto de vista, né? Onde ele vê alguém com cara de ministro, sempre teve cara de ministro, eu continuo vendo um jeito talhado, feito sob medida, para assumir o posto de rei momo do carnaval no Clube dos Cafajestes. Eu continuo vendo com absoluta nitidez. Já o nosso jornalista ali, ele vê um jeito com cara de ministro do Supremo.
Pela composição atual do Supremo, isso aí também pode ser uma ironia, pode ser uma ofensa. Mas eu acho que isso ele não faria satisfeito ao ministro. Ele realmente está conseguindo enxergar no Flávio Dino um ministro, tá bom, né? Ilibada reputação e notório saber jurídico. Esses inquéritos explicam por que a Polícia Federal vai ficar fora do desfile de 7 de setembro. Porque ela sabe, o governo sabe que ela não será recebida com aplausos. Se ela conseguisse o silêncio, já estaria no grupo, no lucro. Mas ouvirá manifestações de desagrado, sim. É melhor ficar fora dessa, pelo que tem feito. Porque quem está implorando por inquéritos, ações judiciais e processos é o nosso comissário, como disse o Paulo, comissário Flávio Dino, nosso camarada Flávio Dino. Ele está implorando por ser enquadrado nos crimes de obstrução de justiça e destruição de provas. Ele sumiu, apagou os vídeos que podiam incriminá-lo, certamente o incriminariam, pelo que deixou de fazer no dia 8 de janeiro. Então ele mente o tempo todo e coleciona inquéritos contra os outros. É típico de um comunista militante, como é o nosso entrevistado, que tem entrevistador ali disposto a enxergar um ministro do Supremo vocacional, onde o que existe é um candidato a caso de polícia. Agora, 18h18, e temos novidade aqui em Oeste Sem Filtro, notícia boa. Além da presença de Ernesto Lacombe durante toda essa semana aqui conosco, a partir de amanhã, Oeste Sem Filtro tem um novo horário. Nós vamos iniciar às 17h45, como sempre, mas vamos encerrar aqui os trabalhos às 19h45. Então, a partir de amanhã, nós vamos estender o programa até às 19h45.